Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Queridos, nós estamos num dia fenomenal, onde nós comemoramos que aconteceu a ressurreição de Jesus. Depois de 3 dias, depois de passar um dia completo descansando ali, tornando o sábado um memorial da criação e da redenção, agora Jesus ressuscitou e nós precisamos então desfrutar dessa vitória de Cristo por cada um de nós. Isso é fenomenal, é maravilhoso. Sabe, queridos, todos nós sonhamos com a eternidade. Todos nós queremos a eternidade de alguma maneira. A gente busca isso. A gente não quer morrer, a gente quer viver. E a vida está por meio de Jesus, porque ele venceu a morte. E aí, porque ele venceu a morte, ele pode dar a mim e a você também o direito da eternidade por meio da sua ressurreição. Então, nós vamos aprender isso hoje. Nós vamos compreender essa verdade maravilhosa na palavra de Deus, para que possamos ter fé, para que possamos nos apegar a essa esperança da vida eterna por meio de Jesus. Por isso vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela ressurreição, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a nos entregar completamente a ti e viver essa esperança da eternidade do teu lado. Nós te oramos e pedimos que o Espírito Santo nos ilumine. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Olha só, queridos, todo ser humano ele quer e ele deseja a eternidade. Esse é o sonho de todos, mesmo aqueles que não acreditam na Bíblia e em Jesus e na ressurreição, eles querem viver. Por exemplo, não sei se você conhece sobre a técnica de criogenia. O que é isso? É uma técnica onde os milionários têm gasto muito dinheiro para preservar o seu corpo intacto mesmo após a morte. A criogenia é uma técnica que faz um resfriamento do corpo entre 120 e 180 graus abaixo de zero, para preservar o corpo daquela pessoa, na esperança de que em algum momento no futuro, quando a ciência chegar a um desenvolvimento tal, esse corpo vai poder ser de novo aquecido e voltado à vida. Essa é a esperança, e as pessoas têm gasto milhões com relação a isso. Um dos casos emblemáticos é o de Ted Williams, que era um jogador de basquete que morreu em 2002. Ele, aos 82 anos, morreu. E aí o seu corpo foi congelado e seus filhos entraram numa briga judicial com relação a isso. Mas esse é o desejo das pessoas. As pessoas querem viver, as pessoas querem a eternidade. E aí, se eu não creio na Bíblia, não creio em Jesus, não creio na ressurreição, eu vou me apegar a qualquer outra coisa. Mas nós precisamos então voltar para a Bíblia para a gente perceber que Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, eu e você podemos ter esperança da eternidade, podemos ter esperança da ressurreição por meio de Jesus. E veja só, vamos acompanhar esse relato para que você veja aqui comigo. Olha só, Jesus, quando morreu, foi o único corpo que após a morte teve que ter uma escolta. Veja só, e não foi só uma não, foram 2 escoltas. Veja aqui comigo, capítulo 27 de Mateus, a partir do verso 62, diz assim: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, ou seja, isso era o sábado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembremos-nos de que aquele embusteiro, ou aquele falastrão, aquele falador, era assim que eles chamavam a Jesus, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não suceda que, vindo os discípulos, o roube e depois diga ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhe, pois, Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro e selando
a pedra e deixando ali a escolta. Queridos, Jesus é o único corpo que, depois de morto, recebeu escolta para que fosse montado ali para que ele não fugisse, para que ele não ressuscitasse. E ali não estava só a escolta humanas dos soldados, sabe? Estava a escolta do mal. O diabo e seus anjos estavam ali também fazendo aquela escolta, porque eles desejavam que Jesus não ressuscitasse. Porque Jesus não ressuscitando, a morte seria vencedora, o mal estaria vencendo. Mas como Jesus agora estava ali e todas as promessas mostravam que Jesus iria ressuscitar, a escolta dos soldados e a escolta do diabo e os anjos maus estavam ali tentando segurar e manter Jesus na sepultura, mas isso não foi possível. Veja aqui comigo, a partir do capítulo 28, verso 1. No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegando-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes eram alvas como a neve. E os guardas tremeram, apavoridos, ou apavorados, e ficaram como se estivessem mortos. O anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vê onde ele jazia. Ide, disse o anjo, pois depressa dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, e como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomada de medos e de grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. Aqui está, queridos, essa é a mensagem de esperança para mim e para você. Jesus ressuscitou, a morte não conseguiu segurar Jesus, os anjos maus, o diabo não conseguiu prender Jesus ali na sepultura, a escolta de soldados humanos também não. Olha, quando Jesus estava, um grande terremoto, veio um anjo poderoso do céu. E sabe, o poder que existe no próprio Jesus, o Espírito Santo, Deus, ressuscitou a Jesus. E agora Jesus saiu vencedor, vitorioso, para que eu e você possamos também ter essa esperança da eternidade. Essa deve ser a mensagem que motiva o nosso coração. Eu preciso me apegar a isso. Eu quero viver eternamente. Eu quero e eu sonho com a eternidade. Eu sei que você também quer, você sonha de alguma maneira. Pronto. A esperança está por meio da ressurreição de Jesus. E sabe, Jesus quando ressuscitou, nós precisamos perceber isso. Olha, capítulo 28, verso 18, ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, Jesus quando ressuscitou, ele adquiriu toda a autoridade nos céus e na terra. Então, se Jesus agora é a autoridade máxima e ele ressuscitou, ele quer dar para você e para mim também a alegria da eternidade, da ressurreição por meio de Jesus. Essa deve ser a nossa confiança. E olha, eu quero que você acompanhe comigo agora aqui o livro de Atos. Veja o que aconteceu aqui, capítulo 1 do livro de Atos, que é fantástico para a gente poder viver essa esperança da eternidade. Capítulo 1, logo no início aqui, diz assim: escrevi, isso é Lucas escrevendo, o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus ficou com os discípulos, depois de ressuscitado, ainda 40 dias, dando instruções, ensinando, mostrando a verdade, motivando os discípulos para levar a mensagem de esperança da salvação, da ressurreição, da eternidade. E veja só, as últimas palavras de Jesus
para os discípulos e para nós. E a grande promessa está aqui, ó, capítulo 1, verso 8, depois o 9, 10 e o 11, diz assim, as últimas palavras de Jesus: mas recebereis poder, dizendo para os discípulos, para mim e para você, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha só o verso 9, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Verso 10, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, ou dois anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aqui está, essa é a mensagem para mim e para você. Jesus disse as últimas palavras e foi elevado ao céu, ele começou a subir, e os discípulos ali olhando para o céu, até que uma nuvem de anjo o encobriu. E aí dois anjos veio com a mensagem: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu assim, desesperado? Não, esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá da mesma forma como viste ir. Essa é a esperança. Jesus retornou para o céu, mas promete que vai voltar para nos dar a vida eterna. A volta de Jesus é a confirmação da sua ressurreição. A volta de Jesus é a festividade, é a comemoração da vitória para aqueles que se apegarem a Cristo. Por isso eu e você hoje precisamos nos apegar a essa esperança. Qual esperança você vai se apegar? A criogenia? A filosofias humanas? Ou a palavra de Deus que diz que Jesus venceu a morte, ele ressuscitou e ele subiu ao céu e ele vai voltar para nos dar uma eternidade? Qual é a sua decisão? Qual é a sua esperança? Eu espero que você, assim como eu, possamos nos apegar à sua palavra e viver a esperança da eternidade. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, ele vai enxugar dos nossos olhos. Veja só, capítulo 21 de Apocalipse, capítulo 21, verso 4, essa é a mensagem de esperança para cada um de nós. Diz assim, olha só, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá mais, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Acabou. A vitória está em Jesus, a vitória está naqueles que se apegam a Jesus, ao seu sacrifício, à sua ressurreição, à sua vida. Portanto, agora, meu querido, minha querida, não deixe passar essa oportunidade. Jesus passou tudo o que ele passou para me dar a salvação, para nos dar a salvação. Portanto, eu e você precisamos nos apegar a esse grande sacrifício, entregar a nossa vida completamente a Ele, tendo a certeza de que nós podemos ser ressuscitados com Cristo para a eternidade. Que Deus te abençoe, que essa seja a nossa experiência. Desejo você então se apegar à esperança da eternidade por meio do sacrifício de Cristo? Você deseja? Porque eu quero, eu espero que você assim também o deseje. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a nos apegarmos a essa verdade e vivê-la cada dia. É em nome teu que nós oramos, Jesus. Amém.